Na entrada lá na frente, não sei se vocês perceberam, mas tem um esboço para acompanhar a pregação hoje à noite. Se você não recebeu, se alguém quiser se levantar e pegar alguns lá para distribuir, ou se você precisar de uma Bíblia também, nós temos Bíblias disponíveis lá no fundo. Se alguém precisar, pode levantar sua mão, com certeza alguém pode distribuir para você. Nós queremos que todos tenham a oportunidade hoje à noite de acompanhar a pregação, e esses esboços poderão lhe ajudar depois a lembrar tudo que foi ensinado, tudo que nós aprendemos como igreja. E no final também eu vou providenciar um recurso que é para a família. É um recurso que tem perguntas, tem alguns trechos que podem ser lidos ao longo da semana, mas é simplesmente para vocês refletirem no assunto que nós estamos estudando na Palavra de Deus. Então, hoje à noite, novamente, estamos dando início a uma nova série, a vida de Abraão. Nós estamos seguindo a promessa de Deus. Vocês estão vendo aqui atrás, temos o banner, temos 8 semanas agora onde nós vamos estudar esse trecho de Gênesis, onde nós abordamos a vida de Abraão. Abraão é um personagem muito importante. Na verdade, Abraão é um personagem reconhecido e honrado em 3 religiões predominantes no mundo. Tanto o cristianismo, quanto o judaísmo e também o Islã, todos reconhecem Abraão como um pai da fé. Nós vamos aprender o porquê ele é um personagem tão importante. Ao longo dessas 8 semanas, a minha oração e o meu desejo é que vocês possam se imergir na história de Abraão e descobrir como a promessa que Deus fez a ele afeta a sua vida hoje. Como a fé dele se torna quase como um padrão para nós imitarmos na nossa jornada espiritual. Então, se você puder abrir a sua Bíblia novamente, na verdade nós vamos começar um pouquinho antes, no capítulo 11, a partir do versículo 27, mas antes de lermos, nós vamos fazer algo diferente durante esses próximos meses, estudando os patriarcas. Antes de toda a pregação, nós vamos ler mais ou menos uma oração ou uma declaração de confiança e dedicação à palavra de Deus, porque nós cremos como uma igreja bíblica que a palavra de Deus é o alicerce sobre qual tudo se edifica, as nossas vidas, as nossas famílias, a nossa igreja. A palavra de Deus é o nosso alicerce. Então eu vou pedir que vocês leiam de voz alta tudo que vai aparecer aqui no telão. Agora, se você não concordar, pode ficar quietinho, você não precisa, mas é uma declaração de aliança com a palavra de Deus, de reconhecimento de que Deus tem se revelado a nós por meio da sua palavra. Lemos assim. Vamos fazer o seguinte para melhorar. Se você tiver com sua Bíblia em mãos, pode ser até sua Bíblia digital, se tiver só com o celular hoje à noite. Pega a sua Bíblia na sua mão e vamos ler juntos assim. Esta é a minha Bíblia. Ela é a palavra de Deus. É a verdade e não contém erro. Ela tem autoridade sobre todos, em todo lugar e em todo momento. Hoje o meu coração está pronto para se submeter à autoridade de Deus. Por meio de sua graça, aplicarei sua palavra na minha vida. Continuarei alicerçado na verdade de Deus para a sua glória. Eu jamais serei o mesmo. Em nome de Jesus, amém. Amém? Então vamos ler juntos então agora, tendo feito essa declaração, Gênesis capítulo 11,
a partir do versículo 27. São estas as gerações de Terá. Terá gerou Abrão, Naor e Harã. E Harã gerou Ló. Harã morreu na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Terá, seu pai, ainda vivo. Abrão e Naor tomaram para si mulheres. A mulher de Abrão se chamava Sarai, e a mulher de Naor era Milca, filha de Harã, que foi pai de Milca e de Iscar. Sarai era estéril, não tinha filhos. Terá tomou Abrão, seu filho, e Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Harã, onde ficaram, e havendo Terá vivido 205 anos ao todo, morreu em Harã. O Senhor disse a Abrão: saia da tua terra, da tua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Abrão levou consigo a sua mulher Sarai e o seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam adquirido e as pessoas que lhes foram acrescentadas em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abraão atravessou a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abraão e lhe disse: darei esta terra à sua descendência. Ali, Abraão edificou um altar ao Senhor que lhe tinha aparecido. Passando dali para o monte a leste de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel a oeste e Ai a leste. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois Abrão partiu dali, indo sempre na direção do Neguebe. O que você faria se do nada Deus lhe aparecesse e dissesse: você precisa fazer suas malas, você vai se mudar para outro lugar, mas depois eu vou lhe mostrar para onde eu vou te levar. Tente colocar-se no lugar de Abrão, tocando a vida normal que eles tinham, uma vida de nômade, pelo que nós entendemos pela história, vivendo em tendas, tendo grandes rebanhos. Mas coloque-se no lugar de Abrão. Imagine você tentando explicar isso para sua esposa, para os seus pais ou até para os seus amigos. Provavelmente eles pensariam que você havia enlouquecido. Se você chegasse e dissesse: Deus me apareceu e disse que era para a gente ir para um canto que eu nem sei onde é. Mas essa é a história. Muitas pessoas reclamariam, alguns até duvidariam que você tinha conversado com Deus. Tem outras pessoas que talvez até tentariam mudar a sua mente. Mas é interessante que é exatamente assim que Deus chamou Abrão, o pai da fé. A introdução de Abrão representa uma mudança drástica no livro de Gênesis. Gênesis é um livro sobre começo, sobre início. É o início de todas as grandes instituições, a não ser a igreja, se encontram dentro do livro de Gênesis. Temos o início da criação, a terra, o universo, Deus fazendo tudo do nada. Temos o início do primeiro casal, o primeiro casamento, homem e mulher. Temos o início da primeira família. Temos o início do pecado. Nós temos o início de muitas coisas. Mas apesar do pecado ter entrado na humanidade e destruído e manchado e danificado tudo que Deus fez de forma perfeita, apesar de tudo isso,
ainda em Gênesis, nós temos um outro começo. E esse começo é um olhar para frente, para o futuro. É uma profecia de que Deus iria trazer redenção, que Deus iria trazer libertação para aqueles que estavam em pecado. Isso começa lá atrás, até em Gênesis capítulo 3, versículo 15, onde você vai ler o que é chamado do proto-evangelho, o primeiro evangelho, a primeira menção nas Escrituras de que haveria uma esperança, onde o pecado tinha entrado e feito terríveis coisas. Mas aqui em Gênesis, a história muda de forma dramática, porque com a exceção de Noé e Sete, os seres humanos haviam se rebelado e resistiram à direção de Deus. Mas como nós veremos no nosso estudo hoje à noite, a fé e a resposta de Abrão nos mostram um padrão diferente a ser seguido. Até então as pessoas estavam revoltadas contra Deus, o pecado predominava. Mas Abrão abraçou a promessa de Deus. Abrão obedeceu à direção de Deus. E assim, por consequência, foi abençoada. E nós vamos ver ao longo desse estudo como essa bênção proferida em Gênesis capítulo 12 vai ser repetida por diversas vezes ao longo do livro de Gênesis. E ela vai ter sua conclusão máxima na pessoa de Jesus Cristo, que vai abençoar todos os povos da terra por meio da salvação, por meio do perdão dos pecados. Com Abrão, nesse caso, ainda não teve o nome mudado, com Abrão, Deus estreitou o seu foco. Em vez de lidar com toda a humanidade de forma geral, como nos capítulos anteriores de Gênesis, ele agora escolhe um homem para ser o pai de uma nação, através da qual ele traria redenção para a humanidade. Enquanto a bênção imediata era individual para Abrão e seus descendentes, eventualmente o mundo inteiro seria abençoado através de Abrão. Então, hoje à noite nós vamos ver esse grande passo de fé. Nos primeiros 3 versículos de Gênesis 12, nós encontramos aqui o chamado de Deus, onde Deus se revela a Abrão e o chama para segui-lo, para ir até um lugar onde ele estabeleceria Abrão como pai de uma grande nação. Mas Abrão não era um jovem procurando uma nova aventura. Sabemos que os jovens, de forma geral, são ambiciosos, têm muita energia, têm grandes sonhos, mas isso não aparenta ser o caso de Abrão. A Bíblia nos diz que Abrão, nessa altura, tinha 75 anos de idade. Meu pai ontem completou 75 anos de idade. Eu não imagino Deus chegando no meu pai e chamando ele para uma nova aventura. Eu imagino que meu pai obedeceria, mas tente se colocar na situação de Abrão. Ele não era um moço, ele já era um homem de idade, bem que naquela época as pessoas viviam muito mais tempo do que nos dias de hoje, ainda assim, ele não era um jovem. Deus o separou, ele disse, saia da sua casa, da sua parentela. Deus prometeu a ele um legado, mas Deus também pediu a ele obediência. A Bíblia não nos mostra se sua esposa reclamou. A gente não vê nesse momento se Sarai reclamou ou causou alguma dificuldade com a decisão. A história simplesmente nos mostra Abrão obedecendo ao chamado de Deus e seguindo em frente para aquele lugar onde Deus haveria de lhes mostrar. O Senhor disse a Abrão, saia da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai, vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação e o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção.
Essa promessa dada a Abraão contém 3 elementos importantes, e eu vou perguntar para vocês na semana seguinte se vocês conseguem se lembrar desses 3 componentes importantes na promessa de Deus a Abraão. O primeiro componente é terra. Terra. Então lembrem-se de terra. Terra é importante, terra vai ser importante para os descendentes de Abraão, tanto nos tempos bíblicos quanto nos tempos atuais e também nos tempos futuros. Nessa promessa é bênção. Diversos aspectos de bênção. Deus prometeu abençoar Abraão, prometeu abençoar seus descendentes e prometeu também abençoar todos aqueles que abençoariam os descendentes de Abraão. Mas Deus também prometeu amaldiçoar qualquer um que amaldiçoaria os descendentes de Abraão. Aí Deus dá uma exortação a Abraão: seja uma bênção, ser tu uma bênção. E por final, essa bênção, como nós lemos no versículo 3, em você serão benditas todas as famílias da terra. Então, quais são os 3 componentes? Vamos ajudar a revisar para lembrar para a próxima semana. Primeiro é o quê? Terra. Segunda, descendência. Terceira coisa? Muito bem, gravem, porque são 3 coisas importantes que vão aparecer ao longo de todas as Escrituras com uma ênfase diferente em diversos momentos. Abraão simplesmente partiu para essa nova terra desconhecida, onde pela promessa de Deus, ele haveria de ser abençoado. E nós lemos um pouquinho antes sobre a sua família. Terá, agora dependendo da sua tradução vai aparecer Terá, ou Tera, a gente não sabe por bem, porque não há vogais no hebraico, então a gente chega o mais perto possível. Mas Terá é o patriarca-chefe dessa família, digamos, certo? Abrão é um dos filhos, Naor é outro filho e Arã é o terceiro filho. Agora, Arã faleceu antes do seu pai Terá. A gente lê isso na história que Arã faleceu, mas deixou seus filhos Ló, Isca e Milca. Mas nessa história, e a gente pode até voltar nos capítulos anteriores para ver as linhagens, certo? As gerações. Na geração anterior, que volta até Noé, vai parar nesse personagem Terá, e o foco vai estreitar para um dos seus filhos, que é Abrão. A gente vai ainda ouvir alguns detalhes sobre outra parte dessa família, mas daqui para frente no livro de Gênesis, a narrativa vai focar nessa família, Abrão, Sarai e os seus descendentes. A esperança de Abrão na bênção prometida e sua fé na promessa de Deus formaram a base para tudo o que Abrão iria fazer daquele ponto para frente, certo? Deus iria chamá-lo, as nações, as gerações, todos os povos, Deus vai estreitar o seu foco e Deus vai chamá-lo para sair dos seus povos. E dali para frente, Deus vai lhe dar descendentes, ele vai se tornar pai de uma grande nação. Agora, você pode talvez ficar coçando sua cabeça e pensar, mas por que Abrão obedeceu a Deus? Certo? Eu tento me colocar no lugar dele, mas é impossível. Por quê? Porque Abrão vem de uma família idólatra. Os antepassados dele eram idólatras, daquela região de Ur, dos caldeus, a Babilônia antiga. Ali era um povo politeísta, um povo que adorava muitos deuses falsos. Inclusive, boa parte dos nomes dessas pessoas tinham como parte do nome deuses falsos daquela época. O deus da lua era o mais conhecido para o povo naquela região. Então, Deus tirou Abrão desse povo idólatra. Deus tirou ele de uma família que adorava outros deuses. Então, ele não tinha nenhum histórico como muitos de nós que já conhecemos a palavra, já andamos com Deus há um bom tempo. Talvez para você a sua jornada com Cristo é mais recente. Talvez você ainda nem iniciou sua jornada com Cristo.
Então, preste atenção porque Deus vai tocar no seu coração, eu creio nisso, porque a palavra de Deus é poderosa e ela nos transforma de dentro para fora. Mas coloque-se no lugar dele, ele não conhecia esse Deus que iria lhe chamar de uma família de idólatras, iria lhe tirar daquilo que ele conhecia, de uma região onde ele vivia com sua família, e Deus iria levá-lo para um novo lugar. Deus iria estabelecer não somente uma nação, mas uma fé que seria passada de geração em geração, iria chegar até nós hoje. Para mim, é razão de grande encorajamento entender que quando Deus se revela a uma pessoa incrédula, Deus pode transformar um coração, até um coração duro, um coração que adora imagens, um coração que busca outros deuses. Deus pode fazer essa transformação, e é justamente isso que Deus faz aqui no caso de Abrão. Não é porque Abrão era especial, mas Deus o escolheu, porque Deus tinha um plano de usar esse homem e toda a sua descendência. Deixe sua casa, sua família, e você será uma grande nação. Por meio de você, todos os povos da terra, todas as famílias da terra serão abençoados. Como é que todas as famílias da terra poderiam ser abençoadas por meio de um só homem? Com certeza isso deve ter pesado na mente dele. Ele obedeceu, ele saiu, ele levou sua família, a gente vai ver essa peregrinação da família, vamos ver os resultados da fé desse homem. Mas imagine os pensamentos dele. Como é que eu, uma pessoa, vou abençoar todas as famílias da terra? Como será isso? Bom, Deus vai mostrar isso. Uma coisa interessante, quando nós lemos as Escrituras, é o que na teologia nós chamamos de revelação progressiva. Deus nem sempre apresenta tudo de uma só vez. Ele desvenda pedaços e ele vai explicando ao longo da história humana o seu plano, certo? Então aqui a gente não sabe de tudo, mas a gente sabe o suficiente que Deus escolheu um homem, e esse homem obedeceu e respondeu com grande fé. Queria só dar um parêntese aqui, eu sei que tem muita gente aqui com calor hoje à noite. Amanhã o técnico está vindo arrumar aquele ar-condicionado, então peço desculpas aí para o pessoal lá atrás que com certeza está passando calor. Então paciência comigo, vamos tentar terminar não tão tarde hoje à noite. Abrão não tinha todos os detalhes, nem entendia tudo o que Deus estava fazendo, mas quando Deus se revelou, Deus abriu o coração dele e ele respondeu com fé. Ele obedeceu o chamado de Deus. Porque o versículo 4 simplesmente nos diz: partiu, pois, Abrão, como o Senhor lhe havia ordenado. Sem questionamentos, sem discussão com a família, simplesmente obediência. Deus prometeu levá-lo para essa nova terra. Deus também prometeu cuidar de Abrão e de seus filhos. Deus prometeu guiá-lo, Deus prometeu abençoá-lo. Por isso, Abrão creu. Ele fez suas malas, preparou suas coisas, organizou sua família e partiu no sentido de Canaã. Uma vez que Abrão chegou em Canaã, ele foi até um lugar que no trecho é chamado de Siquém, certo? Ele vai até um lugar chamado Siquém, onde ele parou, construiu um altar e adorou a Deus. Na primeira interação com Deus, Deus lhe mandou partir e prometeu lhe abençoar. Agora, em Siquém, depois de uma jornada, que a gente vai até tocar em algumas partes, mas depois de uma parte dessa jornada, Deus lhe aparece novamente nesse lugar onde ele constrói o altar e ali adora a Deus. Deus lhe aparece novamente e amplia a promessa, dizendo que agora Abrão estava no lugar certo. Você chegou, é aqui, onde os descendentes dele se estabeleceriam e se tornariam uma grande nação. Versículo 7, o Senhor apareceu a Abraão e lhe disse: darei esta terra à sua descendência. E ali Abraão edifica um altar
ao Senhor que lhe tinha aparecido. Abraão respondeu com ação e não com palavras, igual a primeira vez. Ele simplesmente fez as malas e partiu. Aqui Deus fala novamente, e qual é a resposta dele? Ação. Ele constrói um altar em adoração a Deus. Ele ergueu o altar, louvou a Deus e continuou a explorar e investigar essa região. De Siquém, nós lemos que ele continuou sua viagem até chegar em Betel, onde ele novamente ergueu um altar, dedicando aquele lugar ao Senhor. E diz o trecho que dali continuou ao sul em direção ao Negueb, o deserto situado no sudeste de Israel. Enquanto a ausência de palavras por parte de Abraão é interessante nessa história, suas ações foram notáveis. A maneira como ele respondeu nos mostra a grandeza de sua fé. Nos mostra de forma que palavras jamais poderiam. Ele agiu, ele obedeceu. E a obediência e fé de Abrão marcaram um novo começo para a família de Abrão, porque em vez de adorar muitos deuses falsos, agora eles vão adorar o único Deus vivo e verdadeiro. Marcou um novo começo na maneira como Deus se relacionaria com a humanidade. Através da fé e obediência de Abrão, nós observamos o cuidado de Deus por toda a humanidade. Nós ficamos animados ao ver a obra de Deus específica na vida dessa família, porque nós entendemos que essa obra que começou em uma família vai parar em Jesus Cristo e vai continuar até nós, certo? Isso é motivo de edificar a nossa fé, de fortalecer a nossa fé, porque nós reconhecemos que Deus estava agindo nos pequenos detalhes dessa família, se revelando de pouco a pouco, mostrando cada vez mais um pouco sobre a fé verdadeira, sobre salvação, sobre redenção. E a verdade é que a história de Abrão é a nossa história também. Mas até então, nessa altura da história, havia muitas peças que não se encaixavam. E nós vamos ver isso por diversas vezes ao estudarmos os patriarcas. Parece às vezes que Deus está distante. Como é que tal situação pode acontecer? Onde é que está Deus? Por que Deus não está agindo? E os questionamentos humanos surgem em nossas cabeças ao avaliarmos as circunstâncias humanas que eles enfrentaram, mas que nós também enfrentamos. Mas a maravilha dessas narrativas é que elas vão nos mostrar nitidamente a fidelidade de Deus e a soberania de Deus. Que como um grande tapete, Deus está tecendo os pequenos detalhes e formando uma obra de arte perfeita e maravilhosa. Sarai era estéril, pelo que lemos. Abrão, já um homem de idade. Eles tinham muitas lições para aprender nesse plano que Deus estava desvendando. Muito a aprender sobre a provisão de Deus, sobre o propósito de Deus, sobre a promessa de Deus que ainda não tinha muitos detalhes. Então eu quero focar por alguns instantes sobre a resposta de Abrão ao chamado de Deus. E nós encontramos essa parte nos versículos 4 a 6. Porque nós podemos dizer que Abrão tomou um passo de fé. Ele foi seguindo a Deus para um lugar desconhecido. Não sabia para onde ia. Era fé. Ele simplesmente podia confiar na voz daquele que se revelou a ele. Deus claramente chamou Abrão para deixar o que conhecia e ir para um lugar desconhecido. Ele não explicou como nem por que Abrão se tornaria o pai de uma grande nação. A ausência dos detalhes nessa história nos mostra o tamanho da fé de Abrão. Ele fez as malas e partiu. Ele seguiu
a instrução de Deus sem saber nada, a não ser esses 3 componentes de uma grande promessa que Deus revelaria passo a passo. Na história, nós não observamos Abrão questionando nem argumentando com Deus. É possível que ele tenha feito isso? Claro. A Bíblia não nos dá todos os detalhes de todas as histórias, mas a ausência de qualquer questionamento ou argumento me leva a pensar que ele simplesmente obedeceu, que Deus abriu o coração dele de tal forma que ele só podia responder em fé, agindo e tomando passo fé. E essa jornada desconhecida, como é que foi essa jornada desconhecida? O escritor de Hebreus, em Hebreus capítulo 11, versículo 8, diz assim: embora não soubesse para onde estava indo, certo? Ele teve fé e seguiu, embora não soubesse para onde estava indo. A jornada de fé de Abrão, tem como base um Deus que se revela à humanidade, um Deus que não muda, um Deus fiel. Então, ao olharmos para a resposta de Abrão, indo até para um lugar desconhecido, nós sabemos que a revelação de Deus a ele deve ter sido maravilhosa. A revelação de Deus deve ter deixado ele sem dúvidas de que esse Deus que veio até mim é um Deus capaz de providenciar tudo o que prometeu. A jornada de fé de Abrão serviu como base de autoridade e confiança para a nação de Israel por gerações e gerações. Ao lermos vez após vez nas Escrituras, inclusive no livro dos Salmos, nós lemos constantemente sobre o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Esse Deus que se revelou ficou conhecido como o Deus deles. Eles abraçaram com tudo que tinham esse Deus que se revelou. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. O mais interessante é que já se passaram mais de 4.000 anos desde essa história. Mais de 4.000 anos. Muita gente vê a Bíblia como um livro antiquado, um livro arcaico. Mas você vai observar, ao estudarmos a vida de Abrão e os seus descendentes, que essas mensagens, esses princípios são relevantes a nós hoje em 2021. Muitas pessoas olham para a Bíblia e pensam: poxa, essas histórias são tão velhas, não tem nenhuma significância para a minha vida. Mas tenha um coração amolecido e aberto para ouvir a voz de Deus por meio da palavra, e você descobrirá que o mesmo Deus que agiu em fidelidade na vida de Abraão é o mesmo Deus que age em fidelidade hoje. Em 2021, no meio de uma pandemia que tem afetado o mundo inteiro, muitas pessoas estão clamando a uma divindade, a um ser, sem saber se há algum significado para tudo que nós estamos experimentando. E eu digo que sim, há significado. Porque esse mesmo Deus é o Deus que hoje continua a ser um Deus soberano, no controle de todos os detalhes. E a história que ele está escrevendo inclui não somente Abrão, mas as nossas vidas também, a nossa igreja. Coloquei aqui um mapa para nós entendermos um pouquinho sobre essa região no Oriente Médio, de onde ele saiu e até onde ele foi parar, certo? Então, a família deles eram daqui, nessa região ao sul de Mesopotâmia. Futuramente seria a região de Babilônia, depois Persa, e hoje é Iraque, certo? Então, se você quiser ver no seu mapa, isso aqui é Iraque. Ur é essa cidadezinha logo aqui embaixo, e Deus tirou a família dele e os levou até aqui em cima para essa região de Arã. E foi ali onde Terá, o pai, faleceu.
Dali Deus vai levá-los de Harã, descendo aqui, até esse quadrado branco aqui, que é a região de Canaã. Tem a cidade aqui de Siquém, onde ele ergueu um altar, e por final, a região de Betel, onde Deus revelou ainda mais detalhes a ele. Essas regiões são importantes e nós vamos ver por diversas vezes ao estudarmos essas narrativas que os lugares são importantes porque são lugares verídicos. Isso é importante nós entendermos porque quando Deus coloca detalhes na sua palavra, não é por acaso. É importante nós entendermos que são pessoas verdadeiras, em tempos verdadeiros e em lugares verdadeiros. Muitas dessas cidades ainda existem em algum nível. Em muitos lugares são simplesmente escavações arqueológicas, mas temos identificado muitas dessas regiões por onde Abrão andou. Isso é importante porque isso vai fortalecer a nossa confiança na palavra de Deus, entendendo que não é simplesmente um conto de fadas, mas são histórias verídicas que aconteceram em momentos verídicos, em lugares verdadeiros. Certo? Também vai ser mencionado logo aqui no versículo 9 que Abraão partiu dali, indo sempre na direção do Negueb. Agora, Negueb não está escrito aqui, mas o Negueb é esse deserto aqui na parte sul, na parte sudeste de Canaã. Esses lugares vão ser importantes no nosso estudo e vão aparecer por diversas vezes. Betel, Siquém. O que nós vamos ver é que Deus levou ele numa longa jornada e teve essa parada no meio da jornada lá em Harã. A gente não sabe por que eles pararam, nem por quanto tempo eles ficaram ali. Mas tem alguns estudiosos que pensam que Deus estava esperando o falecimento de Terá para Abrão sair e ter um novo começo, com a família dele, com os bens dele, com os servos dele, e dali para frente Deus iria trabalhar por meio dessa família. Abrão certamente tinha que levar uma caravana grande, e o trecho nos fala sobre os dependentes que ele levou e também sobre os seus bens. Então ele levou consigo Sarai, sua esposa, não tinham filhos ainda, mas tinha um sobrinho, Ló. Ló era um sobrinho por parte do irmão falecido Harã, e Ló, não sabemos porquê, mas de alguma forma, talvez porque o pai dele era falecido, ele agora estava envolvido mais com a família de Abrão, talvez ele tinha sido meio que adotado como parte da família, mas ele vai seguir rumo e ele vai aparecer por diversas vezes nessa história também. Depois fala sobre todos os bens de Abrão. Agora, quantos bens ele tinha? Foi assim que aconteceu. Abrão tinha grande responsabilidade de cuidar de sua esposa, do seu sobrinho, dos seus servos e de todos os seus bens que estava levando. Vou passar mais esse mapa. Queria destacar algumas perguntas que aparecem ao fazer uma leitura rápida de uma história como essa. Na superfície, a história é óbvia, certo? Deus, para sair da sua terra, para ir até um lugar desconhecido, e ali ele iria providenciar terra, descendência e bênção. Mas imagine Abrão no meio dessa situação, confusão, as coisas não estão claras, ele tentando explicar tudo isso para a família, como Deus havia dito. Como foi que Sarai respondeu? Será que ela questionou? Será que os servos estavam confusos? Será que Ló também não entendia o que estava acontecendo? Quem é esse Deus que se revelou a Abrão? Por que Abrão foi escolhido? Muitas perguntas surgem ao estudarmos um trecho como esse. Mas a verdade é que Deus chamou Abrão para ser uma grande nação. E eu quero focar apenas nessa única pergunta. Por que Abrão? Será que Abrão duvidou um pouco? Será que Sarai reclamou? Será que eles questionaram por que Deus lhes havia escolhido? Às vezes nós fazemos essas perguntas
quando se trata da nossa habilidade para servir a Deus, ou até para entender por que Deus está nos chamando para fazer alguma coisa. Verdade é que fé significa abraçar o plano de Deus, mesmo quando nós não temos todas as respostas. Já pensaram nisso? Fé é abraçar o plano de Deus, mesmo quando nós não temos todas as respostas, e mesmo quando nós não vemos todos os detalhes. Para leitores na antiguidade, a história em Gênesis 11 e 12 não era o suficiente. Sim, Deus chamou Abraão para ser o pai de uma grande nação. Mas por quê? Por conta própria. Eles pensavam que Abraão era especial. Então por isso eles ampliaram a história. A ideia de que Deus chamou Abraão por meio de sua graça soberana, sem nenhum mérito ou virtude da parte de Abraão, era incompreensível para os judeus. Eles não aceitavam isso. Isso significaria que Abraão era um pecador, um ser humano quebrado. Na tradução judaica isso não era possível, pois Abraão era o modelo perfeito da fé. Ele era o pai da nação. Algumas respostas que eles davam ao longo da tradição eram estas. Primeiro, Abraão era conhecido como a viga poderosa, a viga que sustentava a fé da nação de Israel. Era o título que eles davam a ele. Eles pensavam, Abraão foi escolhido por Deus porque ele rejeitou a idolatria. Isso não é mencionado nas Escrituras. Em lugar nenhum nós encontramos que Abraão estava servindo o Deus verdadeiro e Deus o chamou para ser o pai de uma grande nação. Não. A gente simplesmente sabe que Deus o chamou e o tirou da sua família, que era certamente idólatra, porque todos ali eram idólatras e não tinham conhecimento do Deus verdadeiro. Outro pensamento, ele deve ter colocado Deus em primeiro lugar, né? Deus viu nele algo de especial e falou, esse vai ser o meu servo, porque ele me colocou em primeiro lugar. Gente, nenhuma dessas respostas é certa. A verdade é que nós vamos ler nessa narrativa que Abraão era um pecador como nós. Ele era um homem com muitos danos, muitas deficiências, um homem que pecava, um homem que mentia, um homem que por diversas vezes não obedeceu às ordens de Deus. Mas nós vamos ver que, apesar de tudo isso, Deus, na sua graça soberana, o escolhe. E Deus, por meio da sua fidelidade, não porque Abraão é alguma coisa, mas Deus, por causa da sua fidelidade, vai usar um homem quebrado e imperfeito como nós para escrever uma história maravilhosa. Você já pensou alguma vez que você era imperfeito, que você não tinha habilidade, que você não tinha nada para oferecer para Deus? Eu digo para você o seguinte, se você tiver uma vida rendida para ser usada da maneira como Deus deseja, Deus pode fazer coisas maravilhosas com sua vida, porque é Ele que faz a obra e não você. Deus é um Deus soberano e perfeito que consegue escrever a nossa história, apesar dos nossos pecados e das nossas imperfeições. É isso que eu quero destacar hoje à noite. A maioria dos seres humanos tenta entender o que faz uma pessoa ser boa o suficiente para merecer a atenção de Deus. Isso a gente vai ver ao longo de todas as Escrituras, que não há nada no ser humano capaz de chamar a atenção de Deus. Nós estamos mortos em nossos pecados, nós estamos separados de Deus, a não ser a graça de Deus que vem até nós para nos resgatar, nós estaríamos perdidos e separados de Deus no inferno. Meus queridos, a história de Abraão é a nossa história. E Deus nos dá um passo de fé. Nós podemos seguir os passos de fé de Abraão e reconhecer que Deus nos escolhe e nos chama, não baseado em nossos merecimentos, mas baseado no mérito de Jesus Cristo. Isso é suficiente.
Quando Deus nos chama para a salvação, quando Deus nos convida para participar com Ele na sua obra, não é porque você tem algum mérito próprio, é porque Jesus Cristo concedeu a nós a sua própria retidão, a sua própria justiça, e agora nós somos vistos por meio do sacrifício de Cristo, e Deus nos vê como seres novos, transformados, justificados. Nós vamos até ler que foi por meio da fé de Abraão que ele foi declarado justo. Ele foi salvo, assim como eu e você, pela fé. Pela fé na obra de Deus. Ele não sabia todos os detalhes, não sabia quem era Jesus Cristo, não sabia como seria o derramamento do sangue, não sabia como seria o perdão dos pecados, mas ele teve fé na obra de Deus e isso o salvou. Essa é a resposta bíblica. Não é por quem ele era, não é por quem nós somos, é inteiramente pela graça soberana de Deus que ele nos chama e ele nos usa. E por isso, nós podemos confiar na promessa de Deus. Versículo 7, o Senhor apareceu a Abraão e lhe disse: darei esta terra à sua descendência. Ali Abraão edificou um altar ao Senhor que lhe tinha aparecido. Passando dali para o monte a leste de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel a oeste e Ai a leste. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Deus confirmou que Abraão tinha chegado no lugar certo e que esta seria a terra que daria aos descendentes de Abraão. Como eu já disse, em ambas as interações com Deus, quando Deus se revelou a Abraão, Abraão respondeu com ações e não com palavras. Por isso, quando nós olhamos no início da Bíblia para essa história maravilhosa, a fé e a obediência de Abraão são marcantes, porque ele simplesmente obedeceu a palavra de Deus. Simplesmente obedeceu a palavra de Deus. A verdade é que futuras gerações se apoiariam no exemplo quando eles enfrentariam incertezas, medos. Muitas gerações depois, os descendentes de Abraão, os israelitas, iriam encarar a jornada da Mesopotâmia, da Babilônia, de volta à terra prometida. Quando, saindo do exílio babilônico, eles voltariam para a terra que Deus havia dado a Abraão, a seus descendentes. E os profetas daquela época, ao refletirem e lembrarem da fidelidade de Deus com Abraão, fortaleciam e encorajavam o povo. Porque a jornada de Abraão era parecida com a jornada dos israelitas da Babilônia a Canaã. Era necessário tomar passos de fé, confiar na palavra de Deus. E quando os escritores do Novo Testamento refletiram na fé e nos antepassados, a obediência de Abraão e o chamado de Deus foram constantemente usados como motivos de confiança e segurança para aqueles que seguiam a Jesus Cristo. Por quê? Porque assim como a jornada de Abraão, a promessa de Deus serviu como motivo da fé e confiança para os israelitas, suas ações serviriam como exemplo para a fé até mesmo da igreja. Jesus mesmo mostrou como a história de Abraão e a história da salvação para o mundo estavam interligados. Em João capítulo 8, versículo 56, Jesus disse assim: Abraão, pai de vocês, regozijou-se porque veria o meu dia, ele o viu e alegrou-se. Pense numa fé que Abraão tinha, que Deus iria um dia trazer redenção, trazer libertação. Ele entendia todos os detalhes? Não. Ele sabia tudo que Deus estava fazendo? Não.
Mas ele se regozijou, porque ele antecipava que Deus iria fazer uma obra maravilhosa. Jesus exortou os judeus a olharem para o exemplo de Abraão, que antecipou o cumprimento da promessa e plano de Deus ao trazer salvação para o mundo. Um plano que o próprio Senhor Jesus Cristo cumpriu diante dos olhos dos judeus. Mas os judeus se opuseram a Jesus, e ao invés de entenderem o cumprimento da promessa, eles quiseram viver pela tradição e, por consequência, idolatraram a vida e a fé de Abraão. Nós não queremos fazer a mesma coisa. Nós não queremos idolatrar a fé de Abraão. Nós não queremos pensar que ele foi muito melhor do que nós, porque ele não foi. O que nós queremos aprender nessa história é de que a fé na obra de Deus está sempre baseada na graça soberana de Deus. Os judeus passaram até a se apoiar na sua relação genealógica, nas gerações de Abraão até eles, e eles não dependeram da fé